pessoal, hoje nós vamos tratar de aviso prévio. O primeiro passo, quando nós vamos falar de direitos trabalhistas, é saber o fundamento desse direito. O fundamento dos direitos trabalhistas estão no artigo 7º da Constituição Federal. Há um rol de direitos e o aviso prévio se encontra no inciso 21. Está previsto no artigo 7º da Constituição Federal que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, e no inciso 21, aviso prévio proporcional, sendo no mínimo de 30 dias. O parágrafo único do artigo 7º prevê esse direito também extensível aos trabalhadores domésticos. Na CLT está previsto no artigo 487 que, não havendo prazo estipulado para o contrato, desejando uma parte, um contratante, rescindir esse contrato, deve conceder ao outro, seja o empregado ou o empregador, aviso prévio de 30 dias. Vamos observar que na CLT vai haver um inciso 1 do artigo 487. E esse inciso 1 prevê um aviso prévio de 8 dias para quem recebe um salário diferenciado no prazo. Você não irá observar essa regra, porque a Constituição Federal, que é uma norma superior, uma norma hierarquicamente superior, ela prevê 30 dias. Então, nenhuma norma abaixo da Constituição pode prever um prazo pior. Então, essa regra ela não vale, ela não foi recepcionada pela Constituição Federal. É uma matéria de direito constitucional e essa questão da hierarquia das normas é uma matéria de teoria geral do direito que nós não vamos estudar nesse vídeo. Mas para fins do tema do aviso prévio, deve-se entender hoje que a regra é 30 dias no mínimo de aviso prévio previsto no artigo 7º, inciso 21 da Constituição. Então esses são os fundamentos do aviso prévio para que seja exigido esse direito. Qual é o conceito do aviso prévio? O que significa? Qual é a ideia do aviso prévio? Nós vivemos num mundo civilizado. Nós vivemos numa sociedade em que deve haver a paz social. A paz social ela é alcançada através das leis que instituem regras de boa convivência. E no mercado onde há capital e trabalho, que movimenta as finanças privadas e públicas, deve haver também um elemento de não surpresa para que num rompimento contratual aquela pessoa ou aquela empresa se ajuste à nova condição. Não pode haver um rompimento abrupto de um empregado, por exemplo, se voltar para o seu empregador, se amanhã eu não venho mais, e nenhuma consequência advir disso, porque isso é um rompimento abrupto. Da mesma forma, a empresa não pode se voltar ao empregado se amanhã você não precisa mais vir trabalhar, e não há de vir nenhuma consequência disso. Ambos os lados precisam se ajustar à nova condição. Então, esse aviso prévio que está previsto na legislação trabalhista é um mecanismo atenuador do impacto dessa resilição, esse ato unilateral de rescindir o contrato. Qual é a função desse aviso prévio? Comunicação, integração desse prazo nessa relação trabalhista. Esse prazo será integrado à dinâmica dessa relação trabalhista. E uma terceira função é pagamento. Então, nós vamos gravar uma sigla que é CTP. E vamos lembrar da carteira de trabalho, que é CTPS. Vamos apenas eliminar o S e guardar a sigla CTP. Comunicação, prazo e pagamento.
O aviso prévio tem a função de comunicar da ciência do rompimento. Ele vai fixar aquele dia que foi dado o aviso, garantir o cômputo desses 30 dias, tempo do trabalhador, o tempo de serviço, e vai garantir um pagamento. Essa comunicação, o Tribunal Superior do Trabalho garantiu uma súmula, que é a 380, que determina que a contagem do aviso prévio se aplique ao artigo 132 do Código Civil, que determina que exclua-se o dia da comunicação, ou seja, passa a contar do dia seguinte, e inclui o último dia. Essa regra, que esse prazo ele se integra a tempo de serviço, ele está no parágrafo 1º do artigo 487, que diz que o prazo do aviso prévio, de qualquer modo, sempre irá integrar o tempo de serviço do trabalhador, para todos os efeitos, inclusive a aposentadoria, mesmo que ele não cumpra, mesmo que seja indenizado, irá contar. E o pagamento, seja trabalhado ou não, deverá ser pago uma remuneração no aviso prévio. Quando que cabe aviso prévio? Por óbvio que cabe nos contratos por prazo indeterminado, porque nos contratos por prazo determinado, já há uma data final fixada. Então não há sentido em aplicar aviso prévio em contrato determinado. Mas há uma exceção, que é a prevista no artigo 481 da CLT, que nos contratos por prazo determinado, quando você lê nesse contrato, que é uma cláusula securatória do direito recíproco de rescisão antecipada, caso haja vontade de romper o contrato antes do prazo, se aplica a regra do aviso prévio. Está previsto no artigo 481. Também irá ser aplicável a regra do aviso prévio na rescisão indireta. Está previsto lá no parágrafo 4º do artigo 487. A rescisão indireta é quando há uma falta do empregador, justa causa do empregador, num rol. Ele infringe um inciso do rol do artigo 483 da CLT e o empregado dá justa causa do empregador. Como o aviso prévio ele é benéfico ao empregado, não haveria razão dele não garantir 30 dias a mais de tempo de serviço e remuneração quando a falta é do empregador. Então se aplica também na rescisão indireta. E no pedido de demissão também se aplica artigo 487, parágrafo 2º da CLT, só que é a favor do empregador. Se o empregado pede demissão, ele deve 30 dias de aviso prévio ao empregador. E vamos ver mais à frente que no aviso prévio proporcional, aquele instituído pela Lei 12.506 de 2011, também se aplica para ambos os lados. Há decisões no TST em que se aplica ao empregado quando pede demissão e ao empregador quando demite o empregado, deve também contar para fins pecuniários e de tempo o proporcional. Há a corrente que defende que só se aplica ao empregador, que o proporcional é um direito, não pode ser um ônus ao empregado, mas há decisões no TST em sentido contrário recente. Qual a natureza jurídica do aviso prévio? É salário ou é indenização? Vai depender. Se for cumprido, é salário. Sendo salário, havendo a natureza jurídica de salário, irá implicar nos encargos tributários ao empregador incidente na folha de salário. Há tributo sobre a folha de salário previsto no artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal, e todo esse encargo é estimado numa faixa de 38%. Não sendo salário, sendo indenização, não há incidência desses tributos. E como que você identifica se é salário ou se não é salário? Se for o aviso prévio cumprido, o trabalhador ele prestando o serviço durante o aviso prévio, ele receberá um salário ao final desse mês. Se ele não cumprir, haverá uma indenização. Ele não trabalhou, mas tem que ser indenizado. Aí se identifica a natureza salarial ou indenizatória.
Também, em questão de natureza jurídica, o aviso prévio é um direito irrenunciável do trabalhador. Há uma súmula 276 do TST dizendo que é um direito irrenunciável. Então, por mais que o empregado ele se dirija ao seu empregador e diga que não, e peça a dispensa de cumprir o aviso, e diga ao seu empregador que ele não cumprindo não precisa nem me pagar o salário, não vale. O empregador terá de qualquer forma que pagar e transmutar-se-á o aviso prévio cumprido em indenizado, porque é um direito irrenunciável. Então há dois modos de cumprir esse aviso prévio: ou reduzindo 2 horas diárias, ou faltando 7 dias sem prejuízo ao salário, por conta daquele conceito de aviso prévio, que o define como aquela situação de ajuste à nova modo de vida do desemprego ou sem o operário, o trabalhador na empresa. Então ele precisa se ajustar a essa nova situação de modo a atenuar esse pacto. Então os 2 horas a menos no trabalho ou falta de 7 dias serve para que ele busque nova colocação no mercado de trabalho. E essa situação ela é um direito irrenunciável do trabalhador e um dever do empregador. Então não vale qualquer ajuste no sentido do empregador pedir o trabalho pagando as 2 horas ou não dando as faltas, que trabalhe em 7 dias pagando. Se isso ocorrer, o empregador deverá pagar ainda uma indenização, pagar 2 vezes. Não pode haver, tem que ter a dispensa de 2 horas ou 7 dias de folga. E a versão indenizada do aviso prévio. Por que existe a versão indenizada do aviso prévio? Porque quando há uma notificação de dispensa, geralmente o relacionamento ele não fica bom no ambiente de trabalho. Então a empresa ele prefere indenizar o aviso prévio, não manter esse trabalho durante esses 30 dias. Ocorre que a prática ela apresenta facetas em que o Tribunal do Trabalho, a Justiça Trabalhista, vai identificando e analisando e aplicando o seu julgamento, que é o caso de uma terceira versão de aviso prévio, que ela só existe na prática, ela não é amparada por nenhuma norma jurídica, que é a situação do aviso prévio cumprido em casa. O que foi observado na prática? As empresas dizem, ó, você vai cumprir em casa, é cumprido em casa. Mas por que é isso? Porque quando há aviso prévio cumprido, as verbas rescisórias devem ser pagas no dia imediatamente seguinte ao término do trabalho. Quando o aviso prévio é indenizado, a verba deve ser paga no 10º dia da notificação da dispensa. Porque nós temos o artigo 489 da CLT, que diz que o aviso prévio ele não é a dispensa. A dispensa só ocorre no término do aviso prévio. Há uma comunicação e a rescisão de fato só se efetiva no final dos 30 dias. E a orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, número 82, você acessa o TST, vai em orientação jurisprudencial, na seção de dissídios individuais 1 e põe lá 82. Diz que a anotação na carteira de trabalho da data da saída é do final do aviso prévio, o que confirma que a notificação ela não é a dispensa ocorre no final dos 30 dias. Tanto que durante o aviso prévio prevalece todas as regras trabalhistas, inclusive podendo o empregado ser dispensado por justa causa, caso cometa falta grave, ou o empregador receber justa causa do empregado se cometer falta grave. Então, esse aviso prévio cumprido em casa é uma construção prática do empregador para que ele postergue no tempo a obrigação de pagar a rescisão até o 1º dia imediatamente seguinte ao término daquele aviso prévio que seria de fato cumprido. Porque caso fosse indenizado, ele teria que pagar logo nos 10 dias, ou bem antes do término daquele aviso prévio fosse cumprido. O Tribunal Superior do Trabalho identificou essa prática, então
editou a Orientação Jurisprudencial 14 da SD1, que diz o seguinte: aviso prévio cumprido em casa, verbas rescisórias, prazo para pagamento. Em caso de aviso prévio cumprido em casa, o prazo para pagamento das verbas é até o 10º dia da notificação da despedida. Isso porque há um artigo 9 na CLT que diz que qualquer ato que seja praticado no objetivo de impedir a aplicação da legislação trabalhista, desvirtuar o seu entendimento, é nula de pleno direito. Então, há uma realidade que é aviso prévio cumprido ou indenizado. Então, não existe cumprido em casa, deve ser cumprido no trabalho. Vamos falar agora do aviso prévio proporcional, aquele instituído pela Lei 12.506 de 2011. O artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, prevê que o aviso prévio é de no mínimo 30 dias, mas que todo trabalhador tem direito a um aviso prévio proporcional nos termos da lei. Só que antes de 2011 não havia uma lei regulamentando o aviso prévio proporcional. Por isso que nós tínhamos uma orientação jurisprudencial 84 do TST que dizia o seguinte: aviso prévio proporcionalidade. A proporcionalidade do aviso prévio depende de legislação regulamentadora, visto que o artigo 7º, inciso 21, não é auto-aplicável. Então nós tínhamos lá que é garantido o mínimo de 30 dias e um proporcional nos termos da lei. Como não havia lei para definir como seria a aplicação do proporcional, sempre foi garantido o mínimo de 30 dias. Só que em 13 de outubro de 2011 foi instituída a Lei 12.506, que definiu e determinou e regulamentou o aviso prévio proporcional da seguinte forma: para o trabalhador até 1 ano, são garantidos 30 dias, conforme está na Constituição. Só que para cada ano de serviço na mesma empresa, será acrescido 3 dias de trabalho, no máximo até 60 dias, totalizando 90 dias. Então, repito, até 1 ano de trabalho, 30 dias, que é o mínimo constitucional. Mas para cada ano de trabalho, deverá ser acrescido 3 dias. No máximo até 60 dias, de proporcional, totalizando 90 dias. Então nós temos 30 dias, que é o mínimo constitucional, e podemos ter ainda a aplicação de mais 60 dias de proporcional. Quem terá direito aos 60 dias, que é o máximo de proporcional? O trabalhador com 20 anos de casa. Então ele terá 2 vezes 3, 6, 60 dias. Então 60 de proporcional, mais 30 do mínimo garantido. Todo esse tempo de aviso prévio, seja de 30, de 60 ou de 90, ele conta para efeito de tempo de serviço, nos termos do parágrafo 1º do artigo 487, que diz lá que o tempo do aviso prévio se integra ao tempo de serviço do trabalhador para todos os efeitos. Vamos voltar lá na sigla que nós falamos no início: comunicação, tempo e pagamento, CTP. O trabalhador recebeu notificação de dispensa no dia 15 de novembro. Ele tem 9 meses de casa. Então ele tem direito a 30 dias de aviso prévio. Logo, vai terminar o seu aviso 15 de novembro, 15 de dezembro. Tá? Então esse tempo de até 15 de novembro, esse 15 de dezembro, será anotado em sua CTPS e ele irá ter esse mês a mais de tempo para aposentadoria e todos os efeitos. Que todos os efeitos podem ser esses. Nós temos uma regra que ela está prevista no artigo 9º da Lei 6708 de 79, que prevê a regra sobre correção monetária e vencimentos do trabalhador. O que diz lá essa regra? Que o empregador dispensado 30 dias antes da data base da categoria, ele tem direito a uma remuneração a título de indenização. Então vamos supor que esse empregado
e a data base dele é 1º de janeiro do ano seguinte. Ele é notificado da dispensa 15 de novembro. Como projeta 30 dias até 15 de dezembro, ele está sendo dispensado nos 30 dias que antecedem a data base. Então, esse tempo conta também para todos os efeitos, inclusive a aplicação dessa regra. Vamos ver agora uma outra situação prática em que o tempo do aviso prévio conta para todos os efeitos. Vamos supor um trabalhador que ele tem 2 anos de casa e mais 10 meses e 27 dias. Então, 2 anos, ele já tem acima de 12 meses, qualquer trabalhador até 1 ano ou a mais, sempre é garantido o mínimo de 30 dias. Então, ele tem 30 dias de aviso prévio. Só que como ele já tem 2 anos, ele tem mais 6 dias. Então, são 36 dias. Vamos imaginar que com esses 36 dias, ele soma 3 anos de casa. Ele já vai ter direito a mais 3 dias de aviso prévio. Ok, pessoal? Se você gostou, dê um like. Sucesso para você no seu objetivo. Até a próxima.